vai ter a apresentação do Thiago Rafael Santin, vai fazer um relato de orientação de pesquisas em filosofia no ensino médio. Thiago, por favor. A gente vai mudar um pouco a metodologia agora quando as perguntas forem feitas ao Thiago. A gente vai fazer primeiro todas as perguntas e depois a resposta. E aí, depois da fala do Thiago, vem o coffee break, certo? Ok. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de, antes de começar, pedir licença de vocês para trazer um lugar comum na filosofia, que a gente acabou de discutir, né, a discussão de alguns colegas, que é o mito da caverna, né? Eu recentemente tive uma experiência pessoal com isso, né? Eu fiquei um bom tempo na minha formação escolar e acadêmica, né, vendo as sombras, né, vendo aquela luz tênue sobre educação, sobre os próprios professores que eu já tinha, mesmo quando eu não imaginava que viria a ser professor, e já tinha como exemplo. E depois, durante a graduação e o mestrado também, vendo a ideia de ensino de filosofia, até que eu saí da caverna, eu deixei o mestrado e fui para a sala de aula no ensino médio. Isso faz aproximadamente 1 ano e meio. Foi no início de 2015, eu terminei o mestrado e comecei a lecionar. Então, eu ainda estou cego, né, pela luz forte do sol que existe fora da caverna, eu estou tateando, eu enxergo algumas coisas, eu tento distinguir alguns objetos, eu estou buscando aí um rumo, buscando me situar dentro desse mundo completamente novo que se abriu para mim. Eu vejo algumas pessoas, busco segui-las, mas eu não tenho ideia de como é esse mundo e não tenho nenhuma pretensão de descrevê-lo na íntegra, apenas de compartilhar o que eu tenho de experiência até agora, que é muito pouco, e um bocado de angústias por não conseguir enxergar com clareza muita coisa. Que até então eu jurava que eu tinha muito certo e claro, né? Eu sabia o que era ensinar, eu sabia o que era ser professor, eu sabia o que era filosofia, eu sabia o que era ensinar filosofia e caí no ensino médio e, né, fiquei cego. Eu comecei a trabalhar, um contexto que eu não coloquei aqui, na Escola de Aplicação da Universidade Fevale, né, em Novo Hamburgo, uma cidade metropolitana na região de Porto Alegre. Essa escola de aplicação ela é vinculada a uma universidade, como toda escola de aplicação tem algumas iniciativas, né, de pesquisa, de integração, e ela tem alguns diferenciais, né? Um desses diferenciais é que não adota livro didático, ela não adota currículo, nenhum tipo de conteúdo. Então, cada professor faz o seu plano de disciplina. Eu era professor no ensino médio para as 3 séries, com um período semanal de 50 minutos, e eu cheguei na escola e disseram, olha, agora tu tens 1 semana para fazer o teu plano de disciplina antes de começarem as aulas. E aí eu me peguei nessa luz, assim, que, bom, e aí, o que é filosofia, o que eu vou ensinar? E isso continuou vindo conforme os estudantes me questionavam e não aceitavam um pouco das minhas propostas, aceitavam outras, e eu ia buscando alguns autores, algumas referências, conversando com colegas. O que eu pretendo trazer aqui é um relato de uma dessas experiências, proporcionada muito pela instituição, que foi uma feira de pesquisa, como um salão de iniciação científica. E, quando eu quis trazer esse relato, eu tentei me basear ao máximo na prática, para trazer o máximo de detalhes, para que possa ser útil, para que vocês possam avaliar, mas eu não consegui deixar de colocar também o meu olhar e o que eu consegui de ver de teoria aí dentro e quais os rumos e as percepções que eu tenho, né, dessas teorias de ensino de filosofia e do que é a própria filosofia. Então, vou tentar compartilhar um pouco isso, né, em primeiro lugar, e depois trazer mais concretamente como foi essa prática aí de pesquisa, né, com a filosofia e na filosofia no ensino médio. Por favor. Bem, a primeira coisa que eu me deparei foi, né, a questão da pluralidade da filosofia. A filosofia é muito plural, ela tem várias vertentes. A minha formação no mestrado foi em epistemologia analítica. Durante a graduação também sempre segui mais por esse rumo da filosofia analítica, próxima à epistemologia, algumas questões de antropologia. E pensava no ensino de filosofia como eu havia aprendido até então na universidade e um pouco de como eu fazia no mestrado, né? Muito centrado em conteúdos, né? Um pouco na história da filosofia, um pouco em problemas e temas, e imaginava que isso ia ser suficiente. Mas chegando no ensino médio, né,
realidade é muito mais complexa e diferente, né? Porque os estudantes lá eles estão tendo um conteúdo curricular obrigatório, eles não escolheram aquele curso, e muitas vezes na escola particular também, né, há uma dificuldade de formação básica, né, e a questão do interesse do estudante. E isso era muito levado em conta lá dentro da Fevale. Os estudantes deveriam ser cativados, a educação deveria ser um processo prazeroso, no entanto que não havia provas, não havia nenhum tipo de coerção em relação aos estudantes, eles eram convidados a participar das atividades e das aulas e avaliados por pareceres descritivos. Então era tudo muito negociado e dialogado em todas as disciplinas, não só na filosofia, mas se eles não quisessem fazer as atividades, eu ia ter que propor outras atividades para eles e ir negociando e construindo conjuntamente. Não havia, vocês têm que estudar para a prova, e nenhum tipo de preocupação com o Enem ou vestibular, nada desse gênero. Ao mesmo tempo que é uma liberdade enorme para mim, é uma responsabilidade enorme, porque os estudantes eles têm que ter interesse naquilo que eu estou trazendo para eles, então eu tinha que trazer a realidade deles para dentro da sala de aula. E aí eu comecei a perceber que, bom, existem algumas concepções gerais que eu consegui tatear aí da filosofia, né? Uma que é a cultura geral, ou erudição, que acho que a boa parte do senso comum é isso, né? O filósofo, o cara que sabe um monte de coisa, o que viaja um monte na maionese. E, por vezes, os colegas de outras áreas eles traziam essa concepção assim, não, chama aí o professor de filosofia para a gente dar uma filosofada, para acrescentar alguma coisa nesse assunto, né? Sem saber muito bem o que poderia acrescentar, né? Mas é o cara erudito que deve ter alguma ideia maluca que vai fazer a coisa de alguma forma ir para algum lugar. E aí procurava sempre refutar, ou no mínimo questionar, né, esse lugar comum aí da filosofia. Outra concepção era a questão da formação para o exercício da cidadania, que está colocada na LDB, que não é exclusividade da filosofia, mas a filosofia parece que tem um certo protagonismo, uma inclinação a ter isso. Também não era muito valorizado lá dentro da escola, né? Era, assim, proposta uma formação cidadã, mas era muito mais ampla, uma formação mais humanista, que era vista. Outra possibilidade é o pensamento crítico, né? Uma escola que está aí, creio eu que é recentemente nova, né? O termo em inglês, critical thinking. Eu trouxe um exemplo, George Rainbow, tem um artigo em português, publicado numa revista da UFOP, né, em 2010, está disponível na internet, de fácil acesso, para quem quiser conhecer mais e ver a relação aí da filosofia com essa escola de pensamento crítico. E outra possibilidade como a interdisciplinaridade. E é aí que apertava a coisa lá na escola, né? Eles queriam muito que a filosofia fosse o carro-chefe da interdisciplinaridade. E eu, que estudei na graduação e mestrado para me tornar mestre no saber disciplinar, me vi pego de calça curta, né? Como é que eu vou sair da minha disciplina quando eu nem sei trabalhar a minha própria disciplina? Não sabia nem direito fazer o plano de ensino. Aí eu comecei a buscar algumas referências, conversar com colegas, né? Uma das referências que eu achei muito interessante na maneira de tratar a interdisciplinaridade é o professor Ronay, né? Ele tem um livro Ensino de Filosofia e Currículo, de 2008, que tem algumas ideias ali que eu achei bem interessantes e tentei trazer e me orientar por elas. Pode passar. Aí vem também a questão de para que serve pesquisa, né? E pesquisa no ensino médio, ela não é produção de conhecimento, né? Ela não é research, ela é o scholarship, é aquela coisa de conhecer o que já está produzido e ampliar o horizonte do próprio sujeito que pesquisa, né? E aí os colegas, eu acho que em geral se poderia classificar, pelo menos eu vejo essas três formas no mínimo aí, né? Como um método, instrumento didático, aquela coisa bem simples do fazer uma pesquisa, e os estudantes vão lá e abrem o Google, jogam qualquer coisa, né? Pesquisa mais simples de informações, coleta de informações, até as mais sofisticadas, de ir atrás de livros, biblioteca, ou perguntar para pessoas. Pesquisa como princípio pedagógico, que aí a gente tem os exemplos de Paulo Freire e Pedro Demo, né, como a base do agir pedagógico, do ensinar, né, que também estava presente na escola, mas devido à pluralidade eu poderia optar por isso ou não. E a questão institucional aí, que nós éramos obrigados a cumprir, da pesquisa como uma experiência de pesquisa acadêmica e científica, não dos estudantes produzirem novos conhecimentos, mas de se engajarem em projetos similares aos projetos universitários de pesquisa. Alguns, inclusive, participavam através de bolsas de iniciação científica júnior nas próprias pesquisas da universidade. Outros professores vinham para coordenar e ajudar grupos de pesquisa dentro da escola, né, nessa senda de eles experimentarem como é que seria isso. E aí existe um evento, pode passar, por favor, que é chamada Feira de Iniciação à Pesquisa, a FIP. Ela é baseada no Salão de Iniciação Científica, como eu falei, para séries finais do ensino fundamental e para o ensino médio. Para séries finais do ensino fundamental, ela é como uma feira de ciências.
e para o ensino médio ela tem uma maior ligação com a universidade, né, por esse caráter das bolsas de iniciação júnior e dos professores da universidade virem auxiliar e orientar nas pesquisas, e maior autonomia no sentido de que os estudantes poderiam escolher tanto seus professores orientadores, quanto seus grupos em diferentes turmas, através de diferentes séries, e os seus temas de pesquisa. No ensino fundamental isso é um pouco mais direcionado, né, e guiado pelos professores, que são também em menor número, para que, acho que consiga mais algum resultado, porque eles têm menos autonomia. Pode passar. Então, eu tive a experiência de ser orientador no ano passado, em 2015, e de ser avaliador nesse ano. Foram duas experiências um pouco distintas. Eu saí da escola agora no meio do ano, um pouco antes da realização da feira, por isso eu não fui orientador novamente, porque eu fui chamado num concurso na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e aí a distância entre as cidades era muito grande, a carga horária de trabalho também, optei por questões puramente práticas pela escola do município, também de ensino médio. E aí a experiência de orientação, ela se voltou em coisas muito básicas, assim, que alguns colegas meus perguntaram, tá, mas e aí, o que tu faz como filósofo mesmo? Qual é o papel da filosofia nisso? E era, como a gente diz no Sul, uma peleia braba, uma briga difícil de conseguir mostrar assim, não, tá aqui a filosofia, ó, dentro dessa garrafinha aqui, ó, tá a filosofia, só derramar ali na pesquisa dele. Era bem difícil mesmo, porque eles partem de um senso comum de pesquisa muito grande, né? De que pesquisar é abrir o Google, jogar lá, pegar um monte de conteúdo e trazer para outra pessoa. E aí eles faziam isso na forma do salão, com um pôster, né, seguindo as regras de introdução, de resumo, de dados, de conclusão, de referências, mas muitas vezes a gente via pôster cheio de site de internet copiado e colado, para ver como eles não conseguiam, às vezes, sair desse senso comum do que era fazer uma pesquisa. Então, o meu foco foi na problematização, né, em que pesquisa é tratar de um problema, é tentar responder alguma pergunta, em primeiro lugar, e isso não é só da filosofia, é de todas as ciências, né, de toda forma de saber mais crítico. E aí, bom, tentando trazer um pouco da filosofia, porque muitos dos temas que eles elegiam mesmo para o professor de filosofia orientar não eram temas filosóficos ou dentro de conteúdos filosóficos. Mas o que eu poderia acrescentar com a filosofia? E eu busquei trazer, em primeiro lugar, um distanciamento do objeto de pesquisa. Porque eles, em geral, escolhiam um objeto de pesquisa, se engalfinhavam nas informações disponíveis daquilo, procuravam esquadrinhar o que é, de onde veio, para que serve, para onde vai, e jogar essas informações para um público. E aí eu perguntava, bom, qual é o objetivo de levar essas informações? E esse objeto, como ele é, o que ele é, como ele está sendo caracterizado? Existe outra possibilidade de pensar ele? Existe outra maneira de tratar desse assunto? Existe alguma pergunta que vocês estejam respondendo? É só curiosidade pessoal? Existe algum problema social atrelado a isso? Alguma relevância para a comunidade local, para o planeta, para a nação? Tentava trazer questões e fomentar nos grupos de pesquisa, eles formavam grupos, esse certo distanciamento para não tratar, né, de uma maneira muito simples. Isso permitia, às vezes, alguma reflexão crítica por parte deles, né, tanto quanto à sua própria pesquisa, quanto aos objetos. E, na medida do possível, eu tentava trazer alguns textos históricos, tanto clássicos da filosofia, quanto textos, né, de outras áreas que eu buscava aí orientação e auxílio com colegas, né, textos acadêmicos, para auxiliar eles, para dar algum material de leitura. Muitas vezes, esses materiais eles não eram mesmo materiais de universidade, eram materiais produzidos por acadêmicos, mas simplificados, mais próximos da realidade deles, que é o que eu procuro trazer muito em filosofia, e tentar fazer um diálogo para conseguir essa construção de uma melhor qualidade na pesquisa, de uma experiência de pesquisa que seja, de fato, né, mais próxima aí do que a gente tem ou elege como pesquisa de qualidade ou ideal de pesquisa. Pode passar, por favor? Então, teve um caso de um estudante que quis ir fundo dentro da filosofia, mas não só na filosofia, ele era muito curioso, ele está fazendo graduação em filosofia agora, mas ele estava fazendo também curso técnico em informática à época, e ele estava pensando na questão da automação. Primeiro pelos softwares que substituíam várias pessoas por aí, em vários postos de trabalho mais manuais, e depois na questão da robotização. E aí ele pensava no impacto no capitalismo e na cultura geral de convivência social. Bom, em diálogo, ele, o professor de sociologia, o professor de informática, a gente não conseguia se encontrar porque era no contraturno, mas a gente começou a sugerir leituras para ele, dialogar, ele foi produzindo textos, a gente foi corrigindo textos, né? Eu dei algumas sugestões, como a Política de Aristóteles, também sugeri alguns textos da República de Platão, para ele pensar a questão da sociedade. Ele não gostou tanto, disse que não era por aquele lado que ele queria ir, respeitei a autonomia dele,
ele usou a referência de Aristóteles no trabalho. Também do contrato social, do Rousseau, o professor de sociologia com o Domênico De Masi, o ócio criativo, Marx, né, nos manuscritos. E a gente foi produzindo essa pesquisa, tentando qualificar ela para que surgisse um problema e para que ele pudesse tentar dar uma resposta, né. Foi uma experiência bem legal. Dos 11 grupos que eu tive, esse foi o assunto mais filosófico, né. Outros temas eram YouTube, cirurgias plásticas, vida após a morte, psicopatia, temas de curiosidade, de polêmica, né, bem comuns de jovens, assim. E eles todos foram apresentados, né? Esses 11 trabalhos foram apresentados em formato de pôster. Depois eu tenho umas fotos para mostrar ali dos pôsteres dos estudantes. E eles, além de ter o pôster, né, no dia da feira, também faziam sustentação oral. Então a gente teve tempo para trabalhar na escola. Havia por semana 2 períodos em horários alternados para orientação. Os estudantes saíam das suas turmas, iam para salas específicas onde os professores iam estar, e aí faziam o trabalho, né, de pesquisa, de produção e de treinamento para a apresentação. Pode passar. Já na avaliação esse ano, foi um pouco diferente, né? Eu não tinha tido contato com os trabalhos previamente, não tinha orientado ninguém. E aí a escola ela chama professores da universidade, professores das escolas da Redondeza que também participam apresentando trabalhos para outros professores para serem avaliadores. E aí ela distribui uma ficha que tem critérios padrão ali, em que se avalia como ruim, regular ou bom, né, com certos critérios, e distribui aleatoriamente os trabalhos que vão ser avaliados, né? Claro, o orientador nunca avalia os trabalhos dos seus orientandos. E são sempre pelo menos 2 avaliadores, às vezes 3, que avaliam um trabalho, né, para evitar vieses ou ter um pouco mais de imparcialidade. E aí os critérios eram basicamente 3 ordens, né? Linguísticos, lógicos e metodológicos. A clareza e a coerência do pôster, da apresentação, da fala, né, era distinguido da apresentação oral e visual. A formulação e a consecução dos objetivos de pesquisa, se foi bem formulado, se tinha objetivos, se os objetivos foram alcançados. E a delimitação do tema, do problema de pesquisa e as hipóteses levantadas. Foi uma experiência também bem interessante fazer a avaliação, né? Muito mais cômoda em certo sentido. Muito difícil por alguns assuntos serem completamente fora da perspectiva de filosofia, como, por exemplo, fotografia, como, por exemplo, esportes aquáticos, mas tentando avaliar por esses critérios, né, mais ou menos como estava a pesquisa nessa experiência de pesquisa que eles tinham. E o que eu percebi de um modo geral, tanto no ano passado, quando orientava, quanto esse ano, quando fui fazer a avaliação, é a dificuldade na problematização, né? Eles têm uma facilidade muito grande de lidar com informação e com muito mais informação do que eu acho que eu e a maioria que foi acostumada a lidar desde cedo, tanto pela questão virtual quanto por outras coisas, mas eles lidam com a informação como num trânsito, né? Eles recebem, passam, sem fazer uma crítica, um filtro muito grande ou sem problematizar essas fontes e o que essas informações significam e muito mais porque chegam umas informações e não outras para eles, né? Porque ir a alguns lugares e não outros. Então, o meu enfoque de pesquisa, né, eu continuaria mantendo, assim, pode passar, por favor? E o que eu pretendo é trazer esse projeto para a escola pública que eu estou agora, não de uma feira de iniciação à pesquisa, mas de projetos de pesquisa. Comecei a fazer isso dentro da disciplina e estou tentando articular com alguns outros professores, aí através de uma linguagem tecnológica, do audiovisual, do cinema, pesquisas conjuntas. A gente está trabalhando agora em direitos humanos, né? Começou esse semestre, que a escola é semestral. Vamos ver aí no que vai dar, né? Mas na mesma cena de tentar essa interdisciplinaridade, de tentar buscar dialogar e articular com outros saberes para que faça mais sentido para os estudantes tanto estudar filosofia, buscar os filósofos, os nossos conceitos, né, e refletir sobre os temas que eles têm em todas as outras disciplinas. E, se possível, também ter pesquisas disciplinares em filosofia, mas não quero que nenhum estudante meu saia e vá para a graduação. Se algum sair, melhor, né? Quer dizer, quero, mas não vou forçá-los nem incitá-los a isso, que seja uma escolha natural e que venha pelo desejo mesmo deles de buscar. Eles podem livremente escolher outros temas mesmo dentro das aulas. Pode passar? Aí as referências, pode passar também. E aí tem as fotos, né, os registros pessoais. Eu não consegui as fotos da escola trazer para cá, mas vocês podem ver os estudantes que eu estava orientando de ensino médio, e atrás o pôster no formato menor, mínimo, e o pôster aí no formato maior à direita, né? Pode passar de novo? E os outros estudantes já com o pôster recolhido, né? Mas basicamente é uma manhã que ficava nisso. E é isso aí. Estou aberto a perguntas.
Bom, a gente então tem tempo para perguntas, 10 minutos para perguntas. Alguém quer começar? E nada. A minha pergunta é se, nessa próxima escola que você vai trabalhar, a sua ideia é trabalhar filosofia e pesquisa como parte da disciplina de filosofia, ou se é trabalhar, ou seja, como uma estratégia didática mesmo da disciplina de filosofia, ou se é trabalhar à parte, assim, como experiência de pesquisa além do... Alguém mais? A gente vai recolher as perguntas primeiro. Nós tentamos isso esse ano lá no nosso colégio. A gente fez um pouquinho diferente, porque nós pegamos direitos humanos como tema central e todas as disciplinas deveriam estar envolvidas e fazer esse trabalho com os alunos. Nós deixamos livres que os alunos escolhessem os temas que nós propomos relacionados a direitos humanos, e esses temas deveriam estar atrelados a 2 áreas do conhecimento, como na divisão lá do Enem. Então, o cara que fez em filosofia, de repente fazia lá junto com física. Nós tivemos muitos problemas que nós coagimos realmente os alunos de que isso valeria a nota, né, nos 3 trimestres. Então, o primeiro trimestre valeria o projeto de pesquisa, depois o desenvolvimento no segundo, e o terceiro seria a apresentação na feira, né? Mas nós tivemos muitos problemas que muitos alunos não quiseram fazer. Você falou que nessa escola que você trabalhava não havia esse tipo de equação com a avaliação e tal. A minha pergunta era um projeto que eles era obrigatória a participação desses alunos, ou eles poderiam escolher, por exemplo, não participar e aí teria uma outra tipo de atividade? E junto com essa questão, se você pudesse falar se teve outros tipos de problema os quais você acabou talvez não falando. Aqui tem outra pergunta. Bom, Tiago, você mencionou que uma das maiores dificuldades dos alunos era a questão da problematização, né? E eu queria, assim, saber se você parou para pensar como é que, dentro do curso de filosofia, isso pode ser trabalhado, né? Essa atividade, né? Ou essa habilidade de problematização, né? Se a filosofia se torna, então, objeto de pesquisa, de como é que isso poderia ser operado, né, no interior da pesquisa, né, ou do próprio curso de filosofia. Bom, Tiago, é a segunda vez que eu faço intervenção e aconteceu a mesma coisa que aconteceu na primeira intervenção, mais ou menos a mesma coisa. A pergunta que eu ia fazer, a professora adiantou um pouco, mas então eu vou tentar reformular ou repetir a pergunta. Esse problema que você percebeu, quer dizer, que na verdade não é um problema, mas sim uma característica do jovem atual, né, de que ele lida muito bem com um volume grande de informações, lida muito bem, entre aspas, né? Ele está acostumado a lidar com um volume grande de informações, mas ele não está acostumado a selecionar, a qualificar essas informações, ou a questionar de onde elas vêm, questionar por que elas são como são, né? E eu acho que dificilmente alguém aqui nessa sala diria o contrário, no que diz respeito à necessidade, né, de que o aluno seja capaz de fazer essa crítica, de fazer essa seleção, de compreender que a informação que chega para ele não é neutra e que a informação ela tem sempre um conteúdo por trás, tem sempre algo que está ali com uma intencionalidade. Então, dentro da... Assim, eu sei que foge um pouco do seu relato, mas é um ponto de interesse de todos nós, que eu acho que todo profissional que trabalha com aluno de ensino médio, direto ou indiretamente, já percebeu isso, né? O aluno tem pouco senso crítico, tem pouca habilidade para discernir, né, a qualidade daquilo que ele está vendo, ou lendo, ou ouvindo. E a gente podia pensar, minha pergunta será que você já pensou sobre isso? De que forma nós, como professores de filosofia, ou você, como professor, né, que me parece um cara empolgado, assim, desde a sua primeira fala lá a respeito da caverna, né, você parece estar com vontade de pensar o ensino. Como é que a gente lida com esse problema, né? Se você tem um insight,
sobre isso ou não, ou os outros colegas quiserem comentar também, se acharem valioso. Oi, também uma pergunta sobre a questão da problematização, tentando completar, eu acho um pouco. Minha pergunta é se você tentou alguma estratégia para, enfim, para que eles formulassem perguntas e desenvolvessem essas perguntas, como que foi essa estratégia, enfim, se foi bem sucedido ou não, que tipo de experiência você teve, porque eu também é um trabalho no ensino médio, eu fiz muitas vezes essa tentativa de fazer os alunos formularem perguntas e discutir, né, as perguntas deles e tentando introduzir alguns procedimentos filosóficos, digamos. Então, eu queria saber se você tentou algo nesse sentido. Vamos fazer essa do Daniel e depois vamos passar para as respostas, tá bem? Tá, a minha pergunta é sobre as dificuldades no processo de trabalhar de maneira interdisciplinar, né? Porque os meninos estudaram temas variados, né? O que possibilita isso, né? Você relatou uma experiência, mas eu queria saber como é que foi trabalhar com as dificuldades desse processo, né? Porque a gente sabe que a escola é um ambiente complexo e professores mais ainda, né? Quando o assunto é trabalhar de maneira interdisciplinar. Eu queria saber quais foram os desafios que você enfrentou nesse sentido. Então, eu vou tentar responder e não asseguro as respostas. Acho que a primeira questão foi sua, se as pesquisas elas estavam sendo à parte ou dentro da filosofia. Esse evento que eu mostrei era à parte, né? Eram períodos que eram tirados da grade curricular, era planejado para que não sobrecarregasse nenhuma disciplina, então, eventualmente, eu não teria um período de filosofia, os outros professores não teriam um período ou dois durante a semana, né? Mas era à parte, era mais, porque não era um encontro regular com as turmas, era com os grupos que eu orientava de pesquisa, 2 períodos por semana, né? Durante cerca de 2 meses. Eventualmente iria cair no meu período, eu não iria ter aquela turma, né? Eu iria pular uma semana sem ter uma turma, mas eu iria encontrar o meu grupo com frequência. Agora, na experiência que eu estou fazendo na escola pública, trabalhando dentro da minha disciplina, né, o que eu estou fazendo é deixar eles livres para escolherem os temas e aí eu colocar, dentro dos temas que eles estão trazendo, autores que trabalhem conceitos ou que problematizem essas coisas, dar sugestões de leitura. Né. Se mostrou muito mais trabalhoso, assim, de uma maneira muito grande. Das 8 turmas que eu tenho, eu propus em 2. Né, eu fiz grupos de 4 a 5 estudantes, então saíram mais ou menos 4 ou 5 grupos por turma, e deu bastante trabalho de ir atrás de material para cada um desses grupos. Né? Oi? Sim, de escolha de tema, e aí eu vou orientando a pesquisa e tentando trazer elementos da filosofia para enriquecer, para tentar fazer a mesma coisa, né, de qualificar essa pesquisa deles. Mas é dentro dos meus períodos de aula. Eu deixei de lado o currículo de filosofia, conteúdos, e propus para eles essa experiência para ver como é que iria sair, né? Para eu ter alguma noção de como isso funciona dentro ali do ambiente da escola pública, dessa escola que eu estou, até para propor para outros colegas. Né? 8 turmas agora. 2 períodos por semana em cada. Né? Eu vou pular aí para a questão do colega aqui na minha linha, sobre a minha experiência para problematizar, porque está diretamente ligado a isso. Na escola da Fevale, nessa experiência que eu trouxe, o que eu fiz no primeiro encontro foi uma dinâmica de entrevista-desafio, que é muito utilizada em empregos na área de tecnologia da informação e comunicação, na qual o entrevistador ele traz um problema para o candidato à vaga e ele analisa como o candidato à vaga lida com esse problema e como ele chega àquela resposta. Não interessa a resposta, pode dar qualquer resposta, e ele pede, né, quase que obrigado a dar uma resposta, mas interessa o raciocínio e como a pessoa chegou nessa resposta. Então, eu lancei para os estudantes no ano passado, no primeiro encontro, a seguinte questão: quantos afinadores de piano existem no Brasil? E aí eu deixei eles se debatendo um tempo com isso e pedi para eles registrarem como eles chegavam na resposta. Né?
peguei as respostas, disse que, bom, infelizmente as respostas não são relevantes, mas vamos contar aqui como a gente chegou. E eles compartilharam a maneira como cada grupo trabalhou para chegar nessa resposta, né? Para pensar que, bom, independente do que a gente estiver trabalhando, a gente vai ter um determinado método e a questão que a gente estiver resolvendo, que a gente estiver atrás de responder, vai influenciar nesse método e como a gente vai buscar as coisas, né? Vocês têm tempo para continuar respondendo? Tá. Já aqui na escola de na escola de Porto Alegre, que eu estou agora na escola pública, para tentar fazer a problematização, né, para eles escolherem os temas, eu fiz uma outra dinâmica, né, uma dinâmica que eu aprendi com o professor que eu fiz estágio curricular, né, de uma certa viagem no tempo, né, em que, bom, tem uma certa técnica de relaxamento e eles vão fechando os olhos e indo para a infância, né, e relembrando as dúvidas e questionamentos que eles tinham na infância. E aí retomando, né, todo o crescimento deles e pedindo para eles guardarem como que numa mochila imaginária as questões deles. E aí ia atravessando, né, desde pequenininhos até a idade atual e depois se projetando no futuro, visitando o futuro deles, que tipo de dúvidas, incertezas, inseguranças eles têm que eles gostariam de se questionar. Sobre qualquer coisa, sobre o universo, a vida, Deus, sobre o mal, os sentimentos, a família, né, a sua própria sexualidade, qualquer coisa que eles quisessem. E aí, ao final da dinâmica, eles escrevem isso, né, e passam para mim. Eu não divulgo, não leio, mas esse material serviu para depois fazer a motivação de, olha, vocês fizeram questões, vocês levantaram questões, e aí eu avaliava como eles escreveram, né, e quais foram as questões, né, e dialogava com eles, né, sobre isso, fiz comentários, devolvi e disse, olha, vocês têm dúvidas, né, todo mundo aqui tem dúvidas, todo mundo escreveu suas dúvidas. Agora vocês vão pesquisar sobre o que vocês quiserem. Essas dúvidas são uma sugestão que vocês mesmos escreveram. Alguns seguiram essas coisas, alguns jogaram para o seu grupo e negociaram, outros pegaram outros temas com outros colegas, mas foi essa a estratégia que eu adotei para tentar, né, fazer com que eles problematizassem alguma coisa da vivência deles, né, despertasse a curiosidade inicial para eles começarem a pensar no que eles querem investigar mais e saber mais. Em relação à sua questão, na Fevale, essa feira de iniciação ela era obrigatória, a inscrição, só que a avaliação ela é processual lá. Então, entrava como um objetivo de aprendizagem o desenvolvimento da pesquisa e a apresentação, né? 2 objetivos diferentes na avaliação dos pareceres descritivos. E aí, esse parecer, cada professor orientador era responsável por preencher de cada aluno. Então, por exemplo, se o aluno não fosse na apresentação, ele não teria aquele objetivo. Mas, se ele esteve participando das discussões, fez pesquisa, dialogou comigo, ele teria o outro objetivo, né? E bastava um dos dois para ele estar ok em relação à feira. Então, muitos estudantes tinham vergonha de participar, ou às vezes faltavam no dia e não tinham sua avaliação prejudicada, desde que eles tivessem o processo anterior, né? Agora, o estudante que não queria nem entrar no processo e participar, de fato, era feito um trabalho à parte, em geral com a equipe pedagógica da escola, de perguntar, bom, por que não quer participar, né? Qual é a dificuldade, o que não te atrai, não há nenhum tema que tu queira saber, né? Se dialogava bastante, e aí acho que tinha aquela questão do convencimento, e aí quando o convencimento não funcionava, eu não sei dizer o que eles faziam. Se eles diziam, olha, tu vai ficar sem nota, a gente vai chamar os teus pais, não sei mesmo, porque, em geral, nesse ponto do convencimento, eles aceitavam trabalhar algum tema. Claro que os que não queriam, em geral, se envolviam menos, e aí a gente via a qualidade da pesquisa e da apresentação ser pior, né? Mas eles acabavam fazendo, até mesmo, muitas vezes, por vergonha de não fazer em relação aos colegas. E os trabalhos ruins, eles ficavam, pô, trabalho tão legal, não queria fazer melhor, assim. E eu percebi isso de fato, assim, grupos ruins, né, mesmo nos meus do ano passado, esse ano estavam muito melhores. Olha só, esse ano a gente caprichou aqui, ó. Problemas em relação a experiência lá da Fevale, acho que tinham vários, né? Eu acho que era pouco tempo para fazer uma pesquisa de qualidade. Muitos grupos, escola particular, imagino que seja em geral que a gente enfrente uma grande quantidade de alunos, eu tinha uma média de 35 estudantes por turma, um período por semana, trimestralmente, fazer parecer descritivo, ou 2 períodos para orientar uma pesquisa com 11 grupos, aí, com média de 4 estudantes, eram quase 50. Né? Mesmo com o auxílio de outros professores fazendo coorientação, era bem difícil de dar muita atenção para cada grupo, né? O que ou implicava em trabalho para casa, né? Trabalho extra,
ou em encontros fora do horário de aula, né, fora do horário que era previsto, que muitas vezes nem os estudantes tinham disponibilidade de ter. Então, acho que esse era o maior impeditivo, assim, tempo curto que não se conseguia aumentar dentro da programação, né. A pergunta da professora sobre, dentro do curso de graduação em filosofia, como problematizar, ou dentro da pesquisa, eu acho que é uma excelente pergunta e que merece uma grande conversa, uma pesquisa. Do ensino médio? É porque a gente não usa essa expressão. Ok, desculpe. Fala curso, você acha que é o curso da graduação? Eu pensei no curso da graduação. Então, uma das técnicas dessa dinâmica, assim, que eu acho bem interessante, que o professor que eu fiz estágio ele fazia no início do curso, assim, para trazer as questões dos estudantes à tona, e aí ele conversava sobre isso. Eu achava que isso intimidava um pouco os estudantes, né, a compartilhar. Eu preferi fazer por escrito. Outra coisa que eu faço é quando no ensino de lógica, que eu trabalho com eles lógica informal, eu proponho para a turma a escolha de temas. Então, ao longo do semestre, eles escolhem 2 temas, e aí nós fazemos pesquisas e depois análise de argumentos desses temas, e, por fim, eles mesmos fazem a construção de argumentos, só que por temas escolhidos pela turma, né, negociados ou votados pela turma. Então, isso eu imagino que motive eles a ter um assunto dentro da sua realidade e a conseguir questionando a sua realidade. E o que eu percebo muito, na verdade, é que os estudantes eles têm muita vontade de falar, né? Muita vontade de ter espaço de fala, porque eles passam muito tempo na escola como passivos, né? Acho que o Illich foi citado, o Illich da desescolarização. Um dos problemas da escolarização é essa concepção de escola de massa, em que, né, nós vamos falar para o maior número de pessoas possível e eles vão nos escutar. E me parece que isso não serve mais. Dentro do meu curso, né, por assim dizer, eu aboli isso. Eu acho que eu tenho tanta voz quanto os estudantes. Claro que eu vou fazer intervenções, que eu tenho maior autonomia, que eu sou responsável ali, mas quando a gente vai tratar de assuntos, eu acho que eles têm prioridade de escolher os assuntos, né, que a gente vai relacionar às disciplinas, e eu acho que eles têm que ter muito espaço para fala. Tem muitas aulas que eu falo muito pouco e eu só vou fazendo mediação. Eu procuro usar muito de técnicas que eles aprendam a fazer a própria mediação de diálogo, e esse tem sido um dos maiores retornos, assim, eles dizerem que eles aprenderam a escutar e aprenderam a conversar, né? Depois, claro, de 2, 3 semestres. Mas adolescente escuta assim um outro e faz silêncio, né? Muitas vezes eu ouço bobagens assim: adolescente não fica quieto, né? Eles vão estar falando: adolescente não larga o celular. Eles têm muito mais curiosidade por conhecer os outros, os seus colegas, do que conhecer o celular. O que falta às vezes é um ambiente propício para isso, na minha experiência.